fala então. Tudo bom, doutor Glauco? Tudo jóia, Eu tudo sou certo. o Gabriel, vou continuar aqui apresentando então, na tua sala. Eu tinha comentado que fui para a sala Glauco. Esse é o primeiro caso, então, aquela paciente, tá? Tá. Tem a refração ali de menos 2,5 com menos 4,25, tá? É o olho direito, é só o olho, eu botei só o olho que vai Sim. planejar mesmo o anel. Tem esse primeiro display dos 4 mapas refrativos ou do anel, não sei qual que o senhor prefere para deixar. Eu vou dizer, assim, tanto faz. Acho que dá para usar esse do anel que tem o coma e tem os pontos mais finos ali da paquimetria também, sabe? Porque, por Tá, exemplo, até em relação ao ponto mais fino, ó, no planejamento a gente usa mais o ponto mais fino na região que você vai passar o túnel, né? Então, esse é um dado que normalmente a gente coloca lá, que nesse mapa tem, ali, de 4,8 a 6, ele já te dá o 70% da menor paquimetria daquele local. E daí, de resto, tem aqui também os dados de coma ali, para a gente ver onde é que está o eixo do coma, também está ali. ótimo. Bem, vamos lá, só para passar um pouco, assim, 3 dos 4 casos, né, são casos com ceratometria já acima de 60, né, então, assim, são casos que não são aqueles ideais, assim, para o anel. É claro que a gente usa, né, mas aquele caso você vai ter um resultado melhor, geralmente são ceratometrias mais baixas, né. Esse é um caso, então, já bastante avançado, você vê que o K médio ali é um 54, né. Vocês querem comentar? Querem sugerir aí o que vocês Não, A gente querem pode colocar no direcionar manejo? Como é mais, que viu, vocês doutor preferem? Glauco? A gente pode direcionar mais a programação, porque nesse primeiro momento Uhum. a gente vai ter Tá, só só para 10 minutos, planejar, né? Tá. então é só para planejar mesmo. Aqui, assim, quer que eu dê as minhas sugestões já? Isso, Vocês daí querem Sim, por planejar? favor. a Tá. gente tem 10 minutos, mais ou menos Uhum. uns 2 minutos para Tá. cada caso, daí eu acho que tu pode Ó, dizer mais direto ali o anel, depois a tá, gente não, vai beleza, vir beleza. para explicar. Tá. Aqui a gente tem duas possibilidades, tá? A gente pode, porque como tem um K médio bem alto central, a gente pode ou ir para um segmento de arco longo único, para você tentar aplanar mais essa região central, já que é um K bem alto, só que daí a gente tem, por outro lado, a gente tem bastante cilindro, mais do que eu normalmente gosto para arco longo, tá? Mas é o que você baixaria mais esse K, baixaria mais esse K médio, enfim, e tem uma visão de 2060 que não é tão ruim, mas é uma das possibilidades. A outra possibilidade é usar 2 segmentos de 160, que em teoria você iria tradicionalmente mais para a correção desse cilindro de 7, 8 dioptrias. Aí vai muito da percepção do cirurgião. Quando é um nipple mais central, sem muito cilindro, geralmente vai mais para o arco longo. Quando você vai com um cilindro de 7, 8, às vezes você acaba indo com 2 segmentos de 160 alinhados e pode ser um pouco mais espesso o que fica temporal e um pouco menos, não precisa ser assimétrico, se quiser usar, não pode, tem um pouquinho mais curvo embaixo, mas não é clássico de usar assimétrico esse daí. Você pode usar, por exemplo, um 160, 250 de um lado e um 200 do outro, né? Até porque os valores não são tão altos, eu acho que eu não usaria um de 300, a paquimetria é um pouquinho mais fina, né? Então, seria essa a minha abordagem. Acho que qualquer uma das duas pode ser, muita gente com arco longo acaba indo no de arco longo nesse padrão. Tá ótimo. Doutor Glauco, só para a gente formalizar aqui, você poderia falar nos tópicos ali quais são as duas opções do Então vamos lá. primeiro Então, o arco longo, né, que daí 320 ou 325, dependendo do fabricante, com esse padrão que não tem tanta miopia, aí entre o 200 e o 250, daí teria que dar uma olhada ali no namograma pela esfericidade, mas, enfim, pode ser o 250, provavelmente, pelo K médio ser 54, tá? Normalmente eu olho o namograma só para entre os 50 a mais ou 50 a menos. E a outra opção, que eu tendo aí ainda nesse, que seriam, porque ele tem mais refracional, até mais cilindro, tem 8 de cilindro, seriam 2 segmentos 160, um temporal ali para temporal inferior, né, seguindo mais ou menos o eixo mais curvo, 160, 250 e um 160, 200 do outro lado, com 5 de zona ótica, né, sempre 5 de zona ótica porque é central. Tá certo. O arco longo tá para Desculpa, o eixo do anel. Aonde vai centralizar ele? Isso. Nesse caso aí é o eixo da ceratometria mesmo, tá? Então você pode seguir o eixo que ele está dando ali, que é mais ou menos ali 100, né? 100, isso. Tá? Princípio de 100. Pode ser porque assim, nesse grau de coisa não adianta usar essa refração aí. É muito forte. Então seria mais ou E menos. aonde colocaria a incisão?
Daí a incisão, sempre, se eu vou colocar no 100, eu vou colocar os dois segmentos, ela vai ser sempre entre os dois segmentos, mas mais ou menos, aí vai casar bem no ponto mais curvo, vai ser também a 100, 105 por ali. Tá certo. E eu vou dizer que eu gosto, né, de um padrão assim, de um mapa de Plácido, para ver bem esses cones mais altos, que às vezes o Pentacan se perde um pouquinho nesses eixos, né? Eu confirmaria com Plácido. Tá certo. Passando, então, doutor Glauco, o segundo caso é aquela paciente feminina, tá? Com uma refração de menos 6,5 com menos 8, tá? Para avaliar esse olho esquerdo. Então, aqui o mapa do display do anel. Perfeito, então, perfeito. Mesma coisa. Mesmo padrão, né? Então, ali, esse já tem um pouquinho mais definido. Esse eu gosto do assimétrico, porque a gente tem um padrão ali do lobo inferior menor. Então, zona ótica de 5 também, porque tem casos altos. Você não vai corrigir toda essa miopia, então vai ficar um pouco de miopia depois. Mas seria um S5 160, um de 160 assimétrico. A princípio 200, 300, aí eu vou ter que medir bem se cabe o 300 ali de espessura, senão seria o 150, 250. Centralizado, aí também, possivelmente, mais ou menos no eixo mais plano ali da topografia, 163 está dando, né? Isso. O meio dele passaria... provavelmente o coma, ele é um pouco mais vertical, como a gente olha ali. Eu, de novo, não uso muito o Pentacan, mas ele é um pouco mais vertical. Possivelmente eu alinharia ali com ao redor de 155, eu avançaria um pouquinho mais o segmento. Então, temporal inferior, né, alinhado com o centro, passando no eixo de 155, esse. E como tem bastante cilindro, eu colocaria um segundo segmento do outro lado para tentar reduzir esse cilindro. Então, possivelmente um segmento de 120, e daí pode ser um de 90 também. De cerca de 200 micra também, só para potencializar o cilindro, porque um segmento só corrige uns 3, ali eu tenho 7, então eu potencializaria ali. Só, vocês estão vendo o meu... Eu estou vendo, seria aqui... Seria aqui o assimétrico, né? Aí o assimétrico, e lá no oposto aqui... dele, lá um pequeno de 90 ou de 120, só para corrigir, potencializar o cilindro. Tá, qual é a espessura do segmento menor, Dr. Glauco? De novo, eu teria que dar uma olhadinha, mas provavelmente um de 200 vai dar ali. Vai dar um de 90 a 200. Um S5, 90 a 200. E do outro lado, um S5 assimétrico, 160, 200, 300. E eles alinhados meio a 155, que eu estou indo um pouquinho para o coma, e não a 163. Aí é um ajustezinho fino que a gente faz. E também... o eixo da incisão ficaria no meio do caminho ali, né? Ficaria no meio do caminho. Eu não olho muito com a incisão fazendo muito efeito. Então, quando tem dois segmentos, eu tento ver aonde vai ficar a ponta deles. Na verdade, eu desenho aonde que eu quero o centro do segmento, vejo onde vai ficar a ponta deles e calculo aonde vai ficar no meio. Se eu vou colocar um segmento, eu vejo onde está a ponta e jogo 35 graus longe da ponta, para não ficar perto da incisão. Eu acho que até tinha uma pergunta lá no chat, enquanto a doutora explicava de quanto que ele deixava, né? Para 35, então. Quando tem um segmento só 35 graus, né? Não de tamanho. 35 graus longe você planeja a incisão, quando tem dois, bem no meio. Tá ótimo. Vamos passar então para o terceiro caso, depois a gente consegue discutir um pouquinho mais. Terceiro caso, então, é um paciente também com masculino, tá? Já com a idade mais avançada, 45 anos, com esse cone também em forma de pato, né? E uma refração de menos 13,25 com menos 1,25 a 140. Aí a maioria disso daí é essa alta miopia, que não adianta você querer ir atrás disso. Na verdade, assim, o anel ali você pode tirar esse cilindro e depois você vai ter que botar uma lente fáscica ou vai ter que deixar uma lente gelatinosa. Então dá para melhorar a visão corrigida dele, mas eu vou só atrás dessa topografia aí que não justifica. Então ali eu vou colocar um segmento assimétrico também. Também ali, daí naquela região ali nasal inferior, apesar de ser um pouquinho diferente, que normalmente é temporal, né, o padrão, mas vai ficar ali um S, aí até pensaria, não, mas eu acho que eu vou no S5 mesmo, sabe? Porque ele tem pouco aí, eu ficaria quase na dúvida entre o S5 e o S6, mas eu acho que eu iria no S5. Pelas ceratometrias baixas, está bem no limite entre eles. Daí um S5, 160 também. Daí aí dá até para usar o 150, 250, tá? Você nem precisa, você tem pouco coma ali, 0,6 de coma vertical, né? Então
Isso, S5, 160, 150, 250, alinhado ali mais ou menos no eixo refracional, que é 150, né? A refração é 140, eu colocaria 140. no meio ali, 140, 145. Tá Um certo, pouquinho, então. eu sempre puxo um pouquinho para a ponta dele pegar um pouco mais desse como inferior. Alinhado aqui, então, a 140, né? É 145, né? O 140. meio dele, né? Tá Se eu certo. pegar um eixo ao longo do meridiano de 145, ele vai ficar o meio do segmento lá. Nesse caso, o senhor botaria só um segmento ou botaria também um segundo Só segmento? esse daí. Só Só esse. esse daí. Tem 2,9 de cilindro, você vai regularizar a córnea e daí vai ficar um monte de miopia para você lidar de outra forma, né? Gelatinosa, tudo. E Você o provavelmente vai... eixo da incisão seria aquilo que o senhor disse de 35 Isso. graus a mais 35 da graus ponta e dele. superior ali. Uhum. Perfeito. Então daí você só pega, só rapidinho, né? Você vai pegar ali a 140, vai ver que o segmento de anel tem 160, então do meio ele tem 80 para um lado, né? 80 para cada lado. Você mede 80 até onde vai e daí mede 35 a mais para marcar a incisão. Seria mais ou menos por aqui, daí a incisão ficaria... Isso. Ficaria um pouquinho mais superior ali daí. Isso. E o último caso, então, é com essa forma de Boltzmann, né? A refração dinâmica de menos 12,75 com menos 6. Esse é muito parecido com aquele primeiro, sabe? De ceratometrias altas, daí com cilindro mais alto, né? Então, esse é praticamente uma cópia daquele primeiro, que a gente acaba tendo aquelas duas opções também. A córnea um pouquinho mais fina nesse, mas basicamente a gente pode usar dois segmentos 160, que seriam 160, 250 e um 200, né, temporal e nasal, ou utilizar um segmento de arco longo para tentar aplanar. Tem uma asfericidade acima de 2, né? Uma córnea hiperpolada 20-50. Eu tendo a ser um pouco mais tradicional de nesses de 9, 10 cilindros, querer usar 2 de 160, mas avisando que é meio parcial a correção, né? Não é uma correção total aí. Um K2, não é nem um K máximo, já é de 61,5, né? Então, ou 2 de 160 ou um de arco longo. Daí depende do que prioriza. Os dois de 160, daí centralizaria eles... No eixo mais curvo ali, que é praticamente igual ao outro também, ao redor ali de 102 ali, né? Tá 11 o mais plano. Então, o mais curvo é 102 ali. Você vai daí pela topografia, ver se bate com o plácido também, né? Mas esses ali você... E tá, na verdade bate até com a refração também, que é a 10, né? Esse bate tudo, não tem dúvida. Esse seria o eixo mais curvo, né? Então ele fica alinhado no mais plano, que é o oposto, né? Então é em torno de 10, 11 ali, né? Por aqui, né? Meio Botaria um aqui isso, e o outro ali aqui, mostrando e o outro ali. Pessoal em casa. Porque o eixo mais curvo está aqui, daí ele centralizaria os dois. E a incisão faria onde daí, doutor? Bem no meio dos dois, né? Mas provavelmente aí nesse caso vai dar exatamente no mais curvo ali, a 100, 102. Tá certo. Eu só queria lembrar o pessoal, né, que a gente fez esse formato que, como o Dr. Glauco mesmo disse, tem várias abordagens, então não é para entrar ali em conflito. Sim. Agora nós vamos voltar com a doutora Rosângela. Claro, né? Um tá certo, o outro tá errado, mas é para fazer essa brincadeira mesmo. E a gente vai agora voltar. Gabriel, peraí. Gabriel, peraí, calma. Fica tranquilo, cara. O outro grupo, eu tô conversando com o pessoal, eles ainda não acabaram. Vamos dar uma repassadinha. Volta no primeiro, a gente vai agora retomando os pontos da tua tabela ali. E só pra gente deixar bem alinhado quando a gente voltar para a sala principal, tá bom? Claro. Então, esse primeiro aqui, não sei se quer que eu vá falando, o Dr. Glauco corrigindo qualquer coisa. Sim, pode ir. Ele claro, tinha esse primeiro parecido com aquele último, né? Ele tinha sugerido dois segmentos, ou um segmento mais longo de 325, que daí com espessura de 250, tá? Ou dois segmentos de 160, daí um mais espesso, né? Na região temporal, que poderia ser de 200, né? Temporal do outro lado ali, né? Oi? Temporal do outro lado da tua flechinha ali, né? Você falou temporal e tal. Desculpa. E o outro daí nasal de 160. Taguchi conseguiu pegar, Taguchi, anotar? Vamos ver se... Opa, você tá mutado, Taguchi. Opa.
Aí, agora sim. Pronto. Tinha a opção do segmento longo também, não é? Isso, Uhum. isso. Ele até deu mais ênfase, ele era uma opção de um segmento de 325 com espessura de 250. O pessoal tem migrado bastante para o arco longo nesses de Ks mais altos, assim, sabe? Mas, de novo, é muito da experiência, assim, não tem muito certo ou errado, assim. O trabalho a gente não tem bem certinho comparando o que é a abordagem melhor. Assim, o consenso geral é que se fosse um K, um cilindro menor, não tinha dúvida de botar o longo, né? No cilindro mais alto gera uma certa dúvida. Alguns ali trabalhos do grupo do pessoal de Minas, do Fred Bicalho, ele diz que corrige quase tudo com o longo também, o cilindro, e ele iria direto no longo. Tá? Vocês já E o acabaram a discussão longo nessa sala? não sinusoidal, né? Aí a gente vai para mais achismo ali, né? Aí a gente não tem trabalho nenhum, né? Mas Pessoal, vocês já acabaram a programação de todos os casos? Podemos juntar para fazer as discussões juntos? Já acabou? Eu não... Podemos ir, Glauco? Já acabou? Acabamos. Já programaram os 4? A gente está repassando rapidamente quais foram os anéis aí de cada caso. Mas eu vou para lá e vou chamar todo mundo para lá e nós vamos precisar de uns 2, 3 minutinhos para preparar